Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé. Fé sem obras é morta. Já obras sem fé é rejeitada por Deus, isto é, Deus não aceita só obras. Assim como um pai não vai aceitar que um filho apenas faça coisas para ele na casa, limpe a casa, mas não tenha relacionamento verdadeiro, não tenha amor verdadeiro, não tenha sentimentos. Quando se pensa em Deus, é preciso pensar como uma família, de fato. Então, por que Deus não aceita apenas obras? Assim como uma esposa, um marido, não vai aceitar apenas que se faça coisas para ela ou para ele. Ambos vão querer sentimentos envolvidos. Ambos vão querer valorização. Ambos vão querer que se estenda a mão, que se sirva um ao outro, que se tire tempo de qualidade. É simples assim. Por que Deus não aceita apenas obras? Eu leio para ti uma passagem bíblica de Isaías 64:6, que diz: todos nós nos tornamos impuros e todas as nossas boas ações ou boas obras são como trapos sujos. Nesse contexto, então, o povo fazia todo o ritualismo, o povo fazia tudo o que era necessário religiosamente falando, mas o povo tinha o seu coração distante de Deus. Nesse mesmo contexto é que o profeta diz, que os lábios do povo parecem estar próximos de Deus, mas o coração longe. É aquela questão de você levantar de manhã e dizer para a esposa ou marido, eu te amo, e durante o dia nem se dar conta que ele existe, ou não valorizar, não ajudar, não estar presente. Então, nesse contexto, obras sem fé, poderíamos dizer que é algo como que fazer serviços em casa sem amor. Faz-se os serviços, ajuda-se, mas não tem amor, não tem alma, não tem o espírito, não tem essa questão de coração. Por isso, a Bíblia fala também sobre servirmos a Deus de todo o coração. Por outro lado, então, Tiago diz, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, fé sem obras é um cadáver, é morta. Obras sem fé são como os trapinhos sujos. Todos nós já tivemos a experiência de ter na pia um trapinho que foi ficando velho, foi ficando sujo, e de repente a gente joga fora, porque já não vale mais a pena lavar, limpar. Quando às vezes lida com graxa, coisa gordurosa, põe-se fora aquele trapinho sujo, porque não presta para mais nada. Então essa é a comparação. Fé sem obras é morta. Obras sem fé, trapinhos sujos. É assim que Deus considera as coisas. Então é necessário o quê? É necessário que se tenha fé e é necessário que se tenha obras. É o que Hebreus fala a respeito de Abraão, por exemplo. Abraão teve fé e isso lhe foi imputado para a justiça. Porém, Hebreus também disse que não foi só fé, porque quando Abraão subiu o monte e iria sacrificar Isaque, aí era obra, ele fez algo. Então, Hebreus diz que não apenas por fé Abraão se justificou, mas também por obras. Foi por fé e foi por obras. Então, nós precisamos ter uma vida de fé com muita ousadia, coragem, ação, intrepidez, fazer algo, viver por algo, morrer por algo. Não basta apenas ter uma fé, digamos assim, etérea, uma fé no divino, uma fé em alguma coisa, fé no Deus Criador, ou uma fé no Gadu, grande construtor do universo. Então, é necessário uma fé operante. Uma fé operante. Bem, a palavra fé tem várias
palavras bíblicas que têm a ver com fé. Uma das primeiras, justamente, é a que se refere a Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa palavra creu é justamente a palavra amém. É a palavra que nós temos hoje como amém. Abraão, amém em Deus, acreditou em Deus, confiou em Deus, disse sim para as promessas de Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Outra palavra para fé que envolve o conceito de fé, nós temos em Salmo 57:1, onde diz: compadece de mim, ó Deus, pois em ti se refugia a minha alma. Essa palavra refugia é a palavra também que pode ter essa conotação de fé. A fé leva a uma ação de confiar em Deus, se esconder em Deus, se refugiar em Deus. A fé leva a esta ação, refugiar-se em Deus. Outra palavra para fé está em Isaías 40:31, muito conhecida essa passagem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperam no Senhor. Então essa palavra esperam é uma palavra que também pode ser traduzida como fé do hebraico, e é aquela fé que confia no Senhor, que espera no Senhor, que vai voar alto como águia, subirão com asas como águia. Não é uma fé passiva, é uma fé ativa, é uma fé onde diz: correrão e não se cansarão. Quem tem esta fé ativa no Senhor vai correr e não vai se cansar, isto é, quando está se cansando, ora a Deus, busca o Espírito Santo, voa alto nas asas do Espírito e assim se renovam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Eu estou falando de uma fé que não é passiva, uma fé que não é apenas conceitual, é uma fé ativa, é uma fé que faz algo. Já no Novo Testamento, a palavra fé, ela é do grego pistis e ela aparece 128 vezes no Novo Testamento. Fé é a certeza de receber coisas que esperamos, conforme Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então esta fé, ela não vai me deixar passivo, ela não vai me deixar como que sem nenhum tipo de busca em Deus ou não muda nada. Muitos têm fé e essa fé não muda o presente e nem o futuro deles. Agora, essa fé bíblica, ela muda principalmente o futuro. E quando eu entendo que o futuro está guardado por uma fé, o meu presente também muda porque eu estou indo em direção ao futuro. Como assim? Abraão vivia de um jeito antes de receber a promessa de Isaac. Antes de Deus dizer: olhe para o céu e olhe para as estrelas, conte-as se é que você pode contá-las. Assim será a tua descendência. Então, a partir do momento que Abraão, pela fé, recebeu a promessa, mudou toda a sua visão de futuro e mudou também o seu presente, porque no seu presente ele passou a ter uma vida ativa de servir ao Senhor, uma vida ativa de andar segundo Deus lhe ordenara, segundo Deus lhe dirigia. E assim como Hebreus 11:1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então eu tenho a convicção de que no futuro, logo ali na frente, Deus trará grandes resultados em minha vida. O meu Isaac surgirá, seja na área que for, seja na área dos negócios, seja no casamento, seja financeiramente, seja um projeto de construção, de avanço ministerial, de crescimento ministerial. De alguma maneira, eu creio que pela fé eu estou esperando algo e eu tenho a convicção de que chegará, de que virá, em nome do Senhor Jesus. É uma fé ativa. Então essa é a proposta nessa ministração de uma leitura bíblica que envolva fé e obras. Porque muitas pregações têm sido feitas de que é apenas fé e não há obras nenhuma. Porém,
a fé sem obras é morta. E outros também, a nossa cultura religiosa, uma cultura muito pautada em boas obras, cultura que envolve as grandes religiões do Brasil e o sincretismo religioso. O Brasil, como um dos países mais sincréticos do mundo, então recebeu influência de todas as religiões do Brasil, incluindo catolicismo que veio de Portugal, o espiritismo da França, as questões africanas, dos negros, a questão das religiões indígenas, crenças indígenas, o que envolve desde benzimentos até chás, envolve a crença na cura através de algum tipo de ritual e assim por diante. Toda essa mistura religiosa, então, confunde a nossa fé. E aí as pessoas da sociedade dizem que não importa muito como se tem a fé, o que importa é ter essa fé. Não, importa sim como se vive a fé, no que se crê, a maneira que se crê e, além do mais, crer com ação, ter fé e agir. Abraão acreditou e agiu também. E ele foi justificado por fé, mas também foi justificado pela ação, pela obediência e foi chamado amigo de Deus. Então, importante também frisar que a fé não é um sentimento. 2 Coríntios 5,7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos, pelo que sentimos, não por aquilo que está acontecendo no momento, no presente, que impacta a minha emoção. Andamos com fé, por fé, e não por aquilo que vemos. Fé sem obras é morta. Obras sem fé são como trapos sujos. Então é importante ter fé e é importante ter obras, isto é, ações relacionadas a esta fé. Shalom.